teologia, ela é um sonho, né? Para todos aqueles que estudam Bíblia. Esse algo a mais que nós buscamos sempre que estamos lendo a Bíblia. Sou Misael Ramos, sou de Cambé, faço Uber nas horas vagas como complemento de renda, sou diácono na Assembleia de Deus. Sempre que eu posso, eu falo de Jesus para as pessoas. Uma das minhas primeiras crises foi que, com o que eu tinha de Bíblia, com o que eu sabia, eu não conseguia dialogar com pessoas de um nível acadêmico. Um dia eu fui falar de Jesus para a veterinária dos meus cachorrinhos, dos meus doguinhos, e eu não consegui transpor aquela barreira que existia entre nós. E isso me incomodava muito, porque parecia que só a fé não era capaz de suprir essa necessidade. Todos nós temos as nossas curiosidades do algo a mais. Às vezes, com o nosso olhar apenas, nós não conseguimos desfrutar de tudo o que a Bíblia é. Tem um provérbio que fala que feliz aquele que encontra a sabedoria. Buscar a sabedoria de Deus, buscar aprender de Deus com excelência, talvez seja o que nos motiva. Houve essa oportunidade de ingressar aqui na FTCA. O primeiro contato foi através do Júlio Lopes, que já trabalha com ensino bíblico lá na nossa comunidade, e alguns deles já fazem parte da FTCA, pastores, que inclusive dão aula aqui. Eu percebo que fui desconstruído, primeiro do meu egoísmo. Era o meu ministério, meu departamento, era o que eu fazia. E eu fui desconstruído a ver que eu sou apenas uma ferramenta, um instrumento de Deus para a missão dele na Terra. Tudo é dele. Isso abriu portas, porque eu acredito que uma das necessidades de todos aqueles que têm esse chamado, que têm esse dom, é de um lugar para exercer esse chamado, exercer esse dom. Eu lembro da primeira pergunta que me foi feita quando eu entrei aqui: o que você espera da FTCA? E o que veio ao meu coração naquele momento é que eu quero apenas ser um bom servo. E hoje tudo isso faz sentido, porque quem somos nós e qual é o nosso propósito? A faculdade é uma bênção porque ela nos ajuda a entender qual é o nosso lugar nesse processo todo, o propósito da nossa vida, do nosso ministério. A gente aprende a ter a sensibilidade de olhar a cidade, olhar as pessoas, a ver nas pessoas a necessidade delas e como aplicar isso. Tudo que nós aprendemos para abençoar pessoas, elas precisam de Jesus. A FTCA, ela ajuda a potencializar esse dom que há em nós, a nos enxergar nessa missão de Deus. E o que a teologia contribuiu para a minha vida? Ela me possibilita manejar em todas as situações a palavra de Deus, a sensibilidade social, entender a necessidade da pessoa para que eu possa inserir nela uma palavra de consolo, uma palavra de transformação. A teologia me possibilita ter ferramentas para ser útil em todos os momentos, em todas as ocasiões. Uma coisa bacana que, por um acaso, eu descobri um campo muito grande, promissor para a gente fazer essa missão de Deus. A característica do meu trabalho é que todos que entram lá, eles vão ouvir louvor. Sempre está tocando louvor. E o legal é que ali acontece de tudo. Ali entra todo tipo de pessoas, cada um com a necessidade, cada um com a característica, umas precisando de algo, outras até nos abençoam. O que eu percebi que as pessoas que entravam ali, elas interagiam com a música, com o louvor, não muito tempo depois, porque as corridas são rápidas geralmente, elas estavam adorando a Deus. E eu nem as conhecia, se desprendiam de quem eram, não sei as suas posições sociais, mas elas interagiam naquele louvor, e o meu carro, ele se tornava um lugar de adoração. Peguei um casal em um bairro bem pesado aqui da cidade, e a música que estava tocando era Fernandinho, Eu Não Sou Mais Escravo. E eu percebi que a moça falou: moço, poderia aumentar um pouquinho o volume? E aquele louvor começou a ministrar a vida deles. O rapaz se abriu, disse que era batizado, aceitou a Jesus quando ainda era preso e que estava numa situação difícil, que não tinha forças para voltar.
Mas aquele louvor falou ao coração deles, lembrou de quem eles eram, de quem Jesus disse que eles eram. E falando ao coração deles sobre Deus, a bondade, a misericórdia de Deus, sobre a segunda chance que nunca se esgota. Todas as vezes que falhamos, e falhamos, somos seres humanos. Aquele rapaz e aquela moça mudaram o semblante, eles desembarcaram em Biporã. Falei, procura Deus, procura aí uma comunidade perto de você, que você se identifique, comece a caminhar com essa comunidade. Dos acontecimentos que me marcou, de uma mãe que entrou no carro com um semblante muito triste, e eu tentei conversar com ela, puxar o assunto, e ela foi se abrindo, que o filho estava encarcerado, e ela se culpava demais, porque ela carregava sobre ela um peso. E eu falava, Senhor, me dá uma palavra de consolo para essa mulher. O que veio ao meu coração naquele momento foi falar sobre fardos, coisas que carregamos, que às vezes nem são nossas. E eu falei que Jesus uma vez fez uma proposta de trocar esse peso, esse fardo. Eu falei a ela, eu não sei qual que é o peso que você carrega hoje, mas se você trocar isso com Jesus agora, eu acredito que a tua vida vai mudar. Aí eu lembro que parei na frente da casa, antes de eu encerrar a corrida, eu perguntei se eu poderia orar por ela. E no final da oração eu vi que ela desabou em lágrimas. Ela foi grata a Deus por aquilo que foi tirado dela. E a palavra é sempre a mesma. Moço, muito obrigado. Eu estava precisando ouvir isso. Foi Deus quem te mandou aqui. Eu vim para FTCA num momento muito difícil da minha vida, com algumas questões pessoais a serem resolvidas. Eu lembro que um dia me foi perguntado como estava a minha vida de oração. Eu tenho esse problema de ser muito verdadeiro, e eu defini a minha situação assim. Imaginem uma pessoa no deserto, sem água, sem comida, que apenas caminha. Esse sou eu hoje. Assim como aquele que está no deserto ruma para algum lugar, assim estou eu hoje. O que me motiva, o que me deixa em pé é uma promessa. E por conta dessa promessa eu ainda não sucumbi. E orando a Deus, falando com Deus, pedindo resposta de Deus sobre a vida, sobre ministério, sobre família, sobre comunidade, sobre futuro. Num bairro bem simples, em Cambé, entra um casal de pessoas simples e a mulher começa a falar comigo a respeito da minha vida. E Deus usa aquela mulher para falar comigo sobre todas as minhas questões. As cidades também têm pessoas que abençoam. Nós precisamos estar conectados com as pessoas para viver a missão de Deus